O desabamento do viaduto no Eixão e da laje de uma garagem na 210 Norte resultaram em uma verdadeira corrida pela manutenção. Síndicos passaram a agendar inspeções e reparos com medo, claro, de novas cenas lamentáveis. Tapumes e faixas lembram o desastre ocorrido no início do mês, quando a laje da garagem desse prédio da Asa Norte desabou. O laudo da Defesa Civil deve sair em março. Só então os moradores dos 48 apartamentos devem ficar sabendo o que causou o incidente. Especula-se que a falta de manutenção provocou o acidente. É a mesma hipótese levantada para explicar outro desabamento que pôs em choque a segurança da população, a queda do viaduto do Eixão no último dia 6. Por pouco, os acidentes não provocaram tragédias maiores. Nos dois casos, não houve mortos nem feridos. Mas a capital do país, construída há menos de 60 anos, vive um momento tenso em relação às estruturas de viadutos e de prédios. Já diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. E quando se trata de evitar tragédias, a regra deve ser seguida à risca. Especialistas dizem que a inspeção predial deve ser feita periodicamente, pelo menos uma vez por ano, além de salvar vidas e evitar prejuízos, como o que aconteceu aqui na 210 Norte, pode custar bem menos para o bolso. É o que alerta este consultor de condomínios. Ele destaca ainda que a responsabilidade dessas manutenções nos prédios residenciais é do síndico. O síndico tem que ser muito firme nessa questão de manter, de fazer as manutenções que são necessárias, incluir no orçamento, porque muitos condôminos às vezes não querem que coloque essas despesas na taxa condominial para não elevar a taxa. Rose é síndica profissional de um edifício na 312 Norte há 1 ano. Ela diz que é difícil convencer os condôminos da necessidade desse trabalho preventivo, porque geralmente falta dinheiro em caixa para essas revisões. A crise que o Brasil está passando, já tem que pagar um condomínio e depois instituir uma taxa extra para poder fazer as manutenções necessárias. Depois de receber uma notificação do Corpo de Bombeiros em 2013, o prédio passou por reformas. Foram instaladas luzes de emergência, hidrantes, extintores, para-raios e outros itens para promover mais segurança para os moradores. Diante dos acontecimentos que aconteceram em Brasília, nós já estamos pensando em fazer uma inspeção predial, porque muitas vezes o síndico acha que os próprios moradores que aquilo ali é mais importante, mas vem um engenheiro técnico e aponta para a gente que aquela parte não é tão mais importante quanto a gente pensava. Por menos, Cláudio Humberto, esse medo das pessoas depois de tudo que aconteceu. Pois é, olha, assim como nas obras públicas, que a gente exige tanto dos governantes, também nas obras particulares, seja prédio ou até residências, tudo isso exige manutenção permanente. Ao menor sinal de desgaste, rachadura, etc., tem que chamar um profissional de estrutura, profissional de engenharia, para verificar o que é necessário fazer para recuperar aquela patologia, como se diz em engenharia. Agora, com relação ao viaduto ali da Galeria dos Estados, continua naquele ritmo de como se os órgãos do DF responsável por isso, do GDF, tipo Novacap ou DR, ainda estivessem em estado de catatonia, de perplexidade. Caiu. Eles parecem até agora, mais de 2 semanas depois do ocorrido, quase 3 semanas, eles demonstram que não sabem exatamente o que vão fazer. E é por isso que a gente faz o apelo, reitera o apelo aqui ao governador do Distrito Federal. Chame os japoneses, Hollenberg. E sexta complicada para quem depende do metrô, principalmente das estações Águas Claras e Samambaia. Os trilhos passaram por manutenção nos cabos de cobre até o fim do dia. Os vagões estão circulando somente nos sentidos Central-Ceilândia e Ceilândia-Central e o tempo de espera entre uma viagem e outra chega a passar de meia hora. Os passageiros de Samambaia estão tendo que desembarcar em Águas Claras e de lá embarcam de novo no sentido plano piloto. E a direção do Teatro Dulcina
denuncia o descaso da polícia. Desde o dia 10 de fevereiro, o Centro Cultural espera a perícia por causa de um assalto. Os criminosos levaram, entre outras coisas, uma mesa de som, essencial para qualquer espetáculo. Mas a história não para por aí. No fim de semana passado, houve uma nova invasão e mais prejuízo. Durante o período de carnaval, no dia 10, câmeras de segurança do Teatro Dulcina de Moraes registraram 4 pessoas quebrando o vidro da porta da antiga bilheteria e invadindo o espaço. Os homens foram até a sala de iluminação do teatro e arrancaram esta mesa de som, feita sob medida para as apresentações. Instrumentos de percussão também foram furtados. O produtor Mário e os funcionários encontraram os equipamentos horas depois na área externa do CONIC. Eles estavam aqui atrás com as pessoas aqui em situação de rua, né, que habitam aqui o CONIC, o setor. E a gente encontrou as roupas e os instrumentos com eles, né, sendo tocados, eles fantasiados, vestidos com peruca e tudo. Na porta dos fundos do teatro, onde os homens invadiram o espaço, nossa equipe de reportagem flagrou um morador de rua dormindo enrolado com pedaços de banners. As pessoas em situação de rua, isso leva à marginalização, né, por não ter esse planejamento e sendo de gestão pública no centro da cidade. Então acho que falta isso, entendeu? Ações mais eficazes. Os funcionários do espaço soldaram a porta para evitar novos arrombamentos. Mas o reforço na segurança não foi suficiente. Uma semana depois, o local foi invadido novamente. Desta vez, o furto aconteceu na sala Conchita de Moraes, que fica aqui na parte subterrânea do Dulcina. No camarim da companhia burlesca, lá dentro, foram levados 7 microfones de lapela e equipamentos de sonorização. Ainda durante a entrevista, foi revelado que a perícia não foi realizada no local do crime. A produção da TV Band questionou à Polícia Civil o motivo, que se limitou a dizer que a demanda foi encaminhada ao Instituto de Criminalística. Nossa produção entrou em contato novamente com a Polícia Civil para saber por que a perícia ainda não foi feita, mas até agora sem resposta. Já sobre o serviço de abordagem aos moradores de rua, questionado aí na reportagem, a Sedesp disse que tem uma equipe que atua somente na área central de Brasília e acrescentou que as pessoas são encaminhadas para os centros de atendimento especializado, onde o governo oferece alimentação, cursos, banheiros e apoio psicológico. Está bem na cara o problema aí, né, Cláudio Humberto? O problema é sério, né? Não é de hoje. É bom lembrar que o que certamente está ajudando a dificultar isso é a greve da Polícia Civil. E quando a gente critica a greve da Polícia Civil e lembra que polícia com braços cruzados só ajuda bandido, esse é um exemplo típico, né? Porque na medida em que se demora a fazer a perícia, as provas podem desaparecer, não é? As marcas deixadas pelos bandidos podem simplesmente também serem apagadas, não é? A cena do crime fica contaminada e é por isso que aquele crime certamente entrará no rol, na lista de crimes sem solução aqui no Distrito Federal. É uma pena, não é novo isso na Polícia Civil. Eu me lembro do crime, o assassinato do ex-ministro José Guilherme Vilela, o síndico do prédio onde se localizava o escritório do ex-ministro assassinado, ligou para a Polícia Civil dizendo, olha, eu tenho aqui uma gravação do circuito interno de TV, mostrando as pessoas que conversavam, que encontravam com o ministro à saída na véspera ou no dia do crime. Entre eles, exatamente o porteiro que acabaria acusado de assassiná-lo. Aí a polícia simplesmente não foi lá buscar a mídia com essas imagens. A gente trouxe o assunto aqui, a Rádio Band News FM, também na minha coluna do Jornal Metro. Só aí é que a polícia entrou em contato para pedir uma prova tão importante. E olha, a entrega da declaração do Imposto de Renda 2018 começa no dia 1º de março e a data limite para acertar as contas com o Leão é dia 30 de abril. A Renata Dourado tem mais informações. Dá para até imaginar, né, Renata? Aquela boca grande do leão, cheio de dente afiado, né? Ninguém quer, né, Rodrigo? Exatamente isso. Então é melhor fazer o quanto antes, né? Então, quem precisa apresentar essa declaração? Os contribuintes que no ano passado receberam mais do que R$ 28.559, o que dá uma média mensal, um salário, portanto, de mais de R$ 1.903. Então, quem no ano passado recebeu esse salário de mais de R$ 1.903
tem que fazer essa declaração. E quanto antes fizer, melhor. Primeiro que você se livra logo dessa preocupação e segundo que quanto antes você apresentar, mais cedo também você recebe a restituição, claro, se for o caso de receber. Também tem prioridade em receber essa restituição idosos, pessoas com doenças graves e deficientes físicos e mentais. Essa restituição ela vai ser paga entre junho e dezembro ainda deste ano. Tem uma novidade este ano, viu, Rodrigo? Principalmente para as pessoas que têm dependentes. Então, quem tiver dependente a partir de 8 anos de idade, precisa apresentar o CPF dessa criança. Então, tem que tirar o documento dessa criança. No ano passado, essa exigência era para a partir de 12 anos de idade. Então, teve essa redução. Esse ano, a partir de 8 anos de idade, já tem que ter esse CPF. E detalhe, no ano que vem, não vai ter mais limite de idade. Então, toda e qualquer criança, tenha 1, 2 anos ou até mesmo meses, tem que ter esse CPF. Então, é importante os pais ficarem atentos, além de todas aquelas documentações que a gente já sabe também que são importantes você ter ali em mãos para fazer essa declaração do imposto de renda. Então, essa declaração pode ser feita no site da Receita, que é receita.fazenda.gov.br. Lá tem um aplicativo onde a pessoa vai poder fazer o download e fazer a declaração. E também tem um aplicativo que pode ser baixado no smartphone ou tablet, que o aplicativo é Meu Imposto de Renda. A ideia da Receita é a cada dia facilitar para que a pessoa não possa precisar da ajuda ali de algum profissional, que ela mesmo consiga fazer isso. Então, eles vêm dizendo que ao longo dos anos vem facilitando, então dizem que está bastante fácil de fazer, Rodrigo. Então é isso, é importante fazer o quanto antes, não perder o prazo e realmente ficar logo livre dessa situação. Rodrigo. E não deixar para a última hora, né, Renata? Obrigado pelas informações. E faltou trabalho para 26 milhões e meio de brasileiros em 2017, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O número é resultado da soma dos desempregados e dos trabalhadores classificados como subutilizados, que são aqueles que poderiam trabalhar, mas estão desocupados, e aqueles que trabalham menos de 40 horas semanais. O Brasil fechou o ano passado com um desemprego médio de 12,7%. E a seguir, vamos mostrar a história de superação de uma jovem chamada Duda. Ela vai, com certeza, inspirar a sua sexta-feira. Band Cidade, volta já!